Nas areias de Copacabana, onde várias pessoas tentam ganhar o pão de cada dia, um homem se destaca, carregando um isopor estampado com a bandeira da Mangueira, cheia de água e gelo, mas com um sorriso no rosto e uma vontade de fazer mais e melhor. Você já deve ter ouvido falar de Rick Chester, talvez como o cara do vídeo da água ou o ambulante com o isopor da Mangueira. Você pode até ter ouvido dizer que ele foi palestrar em Harvard ou assistiu uma das palestras no Brasil. Mas ele é muito mais do que isso. Sua história é repleta de desafios e superação. Desde a infância, com poucos recursos, até a fase adulta, onde conseguiu empreender apenas com água, isopor e gelo, alguém que é resultado do não que ele deu para todos os nãos que lhe deram. Sejam muito bem-vindos ao Short Better, um canal focado em motivação, filosofia de vida e reflexões. E a indicação de leitura de hoje tem tudo isso e muito mais. No livro intitulado Pega a Visão, passamos por diferentes momentos da vida e acompanhamos diferentes lições que impactaram e moldaram uma mentalidade única. Rick não é o único a viver e passar por essas experiências, mas a forma como lidou e como absorveu cada uma das lições que a vida tinha para lhe dar é inspiradora. Nesse livro, somos convidados, de forma simples, mas ao mesmo tempo quase poética, a repensar situações difíceis, extrair sabedoria delas, ou pegar a visão. O livro é curto e bem bonito, mas conta com muitas ideias e lições. Mas hoje falarei apenas de 3. Você precisa estar pronto. Ainda jovem, Rick conheceu o sofrimento. Essa parte é muito forte, então eu gostaria de usar as palavras do próprio autor. Talvez você ache que sofrimento seja queimar os pés na areia de 40 graus de Copacabana, carregando 68 quilos em um isopor pela alça, cortando o ombro e as costas. Talvez você ache que sofrimento seria dividir um pedaço de carne com seus irmãos por não ter muito o que comer. Mas eu acho que sofrimento mesmo nós vivemos no dia em que vimos nossa mãe ser desenganada pelo médico. Quando Rick tinha apenas 5 anos, sua mãe teve um derrame cerebral. O médico deixou bem claro que havia muito pouco que a medicina poderia fazer naquele momento. Para o médico, a mãe de Rick estava morta. Felizmente não foi isso que aconteceu. A mãe, Dona Preta, sobreviveu, mas essa novela ainda duraria 1 ano. Mesmo assim, algum tempo depois da cirurgia, o seu pai, Sr. Roxo, chamou os filhos e, com atitude e verdade na voz, deu uma das mais importantes lições da vida de Rick. Olha, a partir de agora, vocês têm que ajudar sua mãe e a ajudar a criar uns aos outros. Ela fez uma cirurgia complicada na cabeça e ainda dói. E pode acontecer do nada dela ter alguma coisa. Então estejam muito organizados. Pois, se porventura Deus recolher a sua mãe, vocês têm que estar prontos para o baque e para continuar. E foi ali que um menino de 6, 7 anos aprendia que a vida devemos estar sempre prontos para encarar a dor ou para abraçar uma oportunidade. Então, esteja pronto. Essa foi realmente uma parte muito impactante, mas que o autor entrega logo no início da leitura. Essa experiência muda muito a perspectiva de sofrimento. Ele nos apresentou primeiro o que seria um sofrimento físico para conseguir o pão de cada dia, mas mostrou um sofrimento emocional ainda bem pior: ter que estar pronto para a morte da própria mãe. Quantas vezes somos convidados a pensar em algo assim? E por pior que seja, todos estamos expostos a essa realidade. A lei da semeadura.
Tudo que você planta, você colhe. O Brasil é uma terra abençoada. Tudo que se planta cresce, se colhe. Isso tanto para as coisas positivas como para as negativas. Uma das primeiras formas com as quais Rick começou a ganhar dinheiro ou a trabalhar por conta foi vendendo legumes que ele mesmo plantava no quintal de casa. Algo bem simples, que qualquer um com um pouco mais de espaço ou em casa poderia fazer, mas nem todo mundo faz. Mas não foi apenas isso que ele fez para conseguir dinheiro. Vendeu picolé, sacolé e até aprendeu o ofício de pedreiro com o pai. Mas tudo isso tinha um porquê. Ele queria comer carne. Comer carne todo dia. Talvez pareça bobo ou triste, mas essa foi uma motivação para essa criança. Comer carne todos os dias. E é algo completamente válido. Nós temos que ter objetivos, mas infelizmente, à medida que ele cresceu, algumas coisas foram mudando e ele se desviou desse caminho de empreendedor. Ele trabalhou apoiando candidaturas políticas e na organização de carnaval. Não que haja algo de errado com nenhuma dessas coisas, claro, mas ele apoiou pessoas que não o apoiaram quando ele precisou. E essa foi a hora que o autor não teve uma colheita. Ele não plantou o empreendedorismo que ele precisava. Ele escolheu sementes ruins e um solo ruim. Ele conta que nesse momento ele precisou da ajuda da família para poder então se reerguer e se reinventar. E foi nessa época que ele aprendeu novamente o caminho para a semeadura. Nas areias de Copacabana, ele começou então a vender água todos os dias. Então, aprendam a escolher as sementes e o solo que vocês irão plantar. Continue sempre aprendendo. Pega a Visão é recheado de sabedoria. E eu poderia fazer um vídeo de várias horas se fosse dissecar a fundo o que o autor quer passar para nós. Inclusive, ele também lançou 2 outros livros, que também trazem reflexões importantes e que eu gostaria de trazer. Mas a mensagem que ficou implícita e que permeia toda a obra é: continue sempre aprendendo. E que não se apresenta como um guru, um grande sábio, muito menos como alguém que possui todas as respostas. Ele se apresenta como um aprendiz. Rick fala sobre a taxa de conversão com outros vendedores, quantos nãos você tem que ouvir para alcançar o sim. Falava de empreendedorismo, falava de regra de 3. Tudo isso é fruto de um aprendizado contínuo. E mesmo quando ele passava horas vendendo água, ele sempre achou tempo para ler, pois cada livro poderia trazer um novo conceito que poderia ajudá-lo a se levantar. E o livro é bem isso. As lições sempre estiveram ali e foi o autor que conseguiu internalizá-las. Foi ele que conseguiu entender o que a vida estava tentando ensinar para ele. E dessa forma ele conseguiu fazer o melhor com o pior que a vida tinha para lhe oferecer. Esse livro foi escrito com muita paixão. E é impressionante como o autor soube escolher as palavras certas para passar a emoção que ele queria cativar, a emoção que ele talvez tenha sentido naquela hora. Vale muito a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, deem like ou dislike para que eu possa melhorar meu conteúdo. E também quero continuar aprendendo e melhorando sempre. Compartilhem, comentem, deem um like, deem um dislike. Obrigado pela atenção e boa noite.